tardes Muito boa tarde a todos los que están todos os que estão conectados pelo satélite o Amazonas internet ou pela internet, en diferentes lugares, nos diversos lugares e também aqui Puerto Rico, em Porto Rico. allá Lá en Guatemala, na Guatemala, en la congregación na Ciudad congregação Guatemala, Ciudad la Guatemala, na congregação que pastoreia o reverendo Eduardo Cubur, en donde se encuentra el misionero Miguel onde Marín, está o missionário Miguel todos os Bermudes Marim, ministros todos e os irmãos ministros e irmãos de diferentes de diversos lugares de Guatemala, lugares y da también Guatemala e também de los diferentes dos lugares diversos lugares da América Central también de algunos e países também de alguns que han países viajado a estas que viajaram actividades para estas atividades ou llevando a cabo reuniões o que missionário Miguel o missionário Miguel Bermudes Marim está realizando. Neste fim de semana, hoy viernes 6 de hoje octubre sexta-feira, 6 de año outubro deste ano de 2023, 2023, también el día de e mañana também no dia de amanhã, y el domingo, e também no domingo, en donde también estará onde allí também el estará misionero Miguel o Bermúdez missionário Miguel Bermudes Marim, estará lá Deus o também. bendiga Que Deus o grandemente abençoe grandiosamente a Marim. Y en todos esta ocasión e neste momento nos permita ver ver este tema que tenemos para hoy, que nós temos para hoje, nuevas de gran gozo, novas de grande regozijo ou gozo para a primeira e segunda vinda de Cristo, fue predicado el viernes que foi pregado na 24 de abril sexta-feira, 24 de abril de 2009, de 2009, en Topo Chico, em Topo Chico, Nuevo León, Nuevo León, no México. y buscamos Foi pregado na sexta-feira. en el Buscamos Evangelio según San no Lucas, Evangelho segundo São Lucas, que es la escritura que que é a leyó escritura que ele leu aí, allí, verso versículo, capítulo 2, capítulo 2, verso 8 al 14, versículo 8 ao 14. Eu quero ler esta porção para que anoten allí para que vocês anotem ela aí, lo que él o que ele allí dibujó, desenhou aí e o escreveu. dibujó más bien. Dice, había Melhor pastores, dizendo, capítulo desenhou. 2 Capítulo 2. Havia pastores, del Evangelio según San do Lucas, Evangelho verso segundo 8. São Lucas, Había versículo pastores 8. Havia en la pastores misma región nessa mesma que região velaban y guardaban que las vigilias de la noche velavam e sobre guardavam su as rebaño. vigílias da noite sobre o seu E aqui rebanho. E se eis lhes aqui se lhes apresentou apresentou um anjo del Señor, do Senhor, y dibuja una estrella e de aí David. desenha uma estrela de Davi. Y la gloria del Señor E a glória rodeó do de Senhor os resplandor. rodeou de resplendor e tiveram grande temor. Pero el ángel Mas les o dijo, anjo lhes disse: no temáis, Não temais, porque eis aqui vos dou novas de grande gozo, que será para todo o povo, que vos nasceu hoje na cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é Cristo el Señor. Cristo o Senhor. Y dibuja una estrella de E David también. desenha uma estrela de Davi também. Esto servirá de señal. Isto vos servirá de sinal. Acharei o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com ele um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais que louvavam a Deus e diziam: Glória a Deus nas alturas e na terra paz para con los hombres. e boa vontade para com os homens. Novas de gran Novas de grande gozo para a primeira e segunda vinda de Cristo. Podem assentar-se, por favor. Nos diz en el mensaje na mensagem el que conoce el tiempo aquele que conhece o tempo, que fue predicado que foi el pregado 15 de septiembre de em 15 de 1998 setembro de em El Salvador. 1998 em El Salvador. Nos fala o nosso irmão En William. el tiempo en que Jesús No tempo em nació, que Jesus hubo nasceu, unos pastores houve uns que con pastores sus ovejas que com as suas estaban ovelhas velando, estavam vigilando, velando, vigiando, cuidando las vigilias cuidando de la as noche vigílias da y noite cuidando a sus e ovejas. cuidando as suas ovelhas. Ahora vean, Agora vejam, estavam em vigilância, vigiando, despertos, aqueles pastores, vigiando, despertos, e receberam o arcanjo Gabriel com o seu poderoso exército cantando e anunciando para eles as boas novas da vinda do Messias, lá em Belém
da Judéia, estábulo, em um allá estábulo, en un pesebre. lá em um pesebre ou Allí manjedoura. encontrarían al Ali Mesías. encontrariam o Es el Messias escrito no que estábulo. leímos hace Esse poco. foi a escritura que Já não nós sei lemos muito faz de pouco tempo. Já não faz Gabriel. muito sobre Gabriel ou de Gabriel, aí Comandando ese coro comandando esse coro al frente diante dele, na frente de dele, esos ángeles. na frente desses anjos, diante desses Ese anjos. escrito que él hizo Esse allí referente escrito que ele fez al arcángel referência aí Gabriel. ao arcanjo Gabriel. Miren en la página Olhem na página 18 18 del Compendio de Ángeles, do Compêndio de Anjos, que es un folleto de extractos que é um folheto de extratos del tema Ángeles. do tema Anjos. En la página Na página 18 nos dice, 18 nos diz: si tomaremos un viaje en se esta noche hacia el levássemos cielo, uma viagem me esta encontrara noite com para o meu céu pai e eu me Abraão, encontrasse com o pai Abraão, le dijera, ele Abraão, falasse: Abraão, ¿cuál es la cosa más qual é a gloriosa que coisa jamás mais has gloriosa conocido? que jamais tens Qual é conhecido? a coisa mais Qual é a essencial coisa que mais jamais essencial has que conocido? jamais tens conhecido? Abraão me Ou diria, conhecestes? "La vida Abraão eterna." me responderia: a vida Escreve aí, eterna. "La vida eterna." E escreve Então, aí a vida tomaríamos eterna. outra Então viagem, levaríamos uma outra novamente viagem, novamente chegaríamos iríamos, com o arcanjo, chegaríamos até o com o grande arcanjo, com o grande arcanjo arcanjo, Gabriel. o arcanjo Gabriel, el cual es el mensajero que é o del mensageiro do pacto pacto para la gente para judía, as pessoas e ou a está gente parado à judia, destra de e Deus. está de pé à destra, à direita de Escreve Deus, e Gabriel à escreve destra de Deus. Gabriel à direita de Deus. Uma das ordens Uma das ordens mais altas, cielo. elevadas de anjo no céu. E eu lhe diria, E eu lhe perguntaria: Gabriel, eres um ángel tu és poderoso, um anjo poderoso, eres amado de Deus, és amado de e has Deus, estado aqui por e tiempo estivestes aqui por um incalculável. tempo incalculável. Quizás conozcas Talvez todo tu con conheça respecto al tudo cielo, relacionado ao céu, donde cada cosa está onde cada ubicada, coisa está localizada porquanto eres ou no uno seu de los lugar, ángeles a la porque tu diestra és um de anjo Deus. à destra de Deus. E conoces E todos tu los conheces secretos todos del os cielo. segredos do céu. Tocaste Tu la tocastes trompeta a en la trombeta primera venida del na Señor, primeira vinda do del Senhor Jesús. do Senhor Jesus. Anunciaste su primera Anunciastes a sua venida, primeira anunciarás vinda e anunciarás su segunda a venida. sua segunda Por lo vinda. tanto, debe Portanto, ser tu um deves homem ou um ser, ángel ou tu poderoso. deves ser um homem ou um anjo poderoso. E aí E aí debaixo de Gabriel, a destra de Deus, ele escreve, anunciou, luego escribe trompeta, e depois escreve trombeta, y luego escribe e então anuncia escreve la anuncia segunda venida de a Cristo. segunda vinda de Cristo. Te quiero hacer una- Eu esta- te quiero eu hacer te esta quero pregunta. fazer essa pergunta. De todos os tesouros de Deus, qual é a coisa mais extraordinária que tu achastes em todos os seus tesouros? Eu posso ver Gabriel se endireitando de uma forma muito atenciosa e dizendo: o maior que eu tenho achado entre os tesouros de Deus, desde que Ele me criou, é a vida. Y escribe la E vida escreve a vida eterna. eterna. Deus Deus me fez para que eu pudesse viver eternamente pela eternidade. E a vida é o maior que existe, que há. Agora vejam, aqui o irmão Brana nos fala, nos diz que Gabriel anunciou la primera venida a primeira vinda del Señor do Senhor y e dice anunciarás diz: anunciarás su segunda venida. sua segunda vinda. En el libro de citas No también livro está de citações também allí esa porción. está essa porção. Si la quieren Se vocês tener también para quiserem ter também, para que que la tengan, a tenham ou a anotem. la 33 É a con las primeras páginas ahí 33, nas primeiras páginas aí. dice Diz, párrafo 282, parágrafo 282, dice y parado diz, allí e de estaba pé un ali ángel, estava el um poderoso anjo, Gabriel. o poderoso Él Gabriel. es un mensajero Ele é um judío. mensageiro para os Recuerden, judeus. Gabriel Lembrem-se, anunció la Gabriel primera anunciou venida a de primeira Cristo. vinda de Cristo. El ángel Gabriel O anjo Gabriel anunciará anunciará a segunda vinda de La Biblia lo Cristo. dijo así. A Bíblia o falou assim. Y escribe allí Gabriel, es E igual. escreve aí, Gabriel é igual, segunda anuncia venida de Cristo. a primeira vinda, a segunda vinda de Cristo. Sigue diciendo nuestro hermano William. Continua dizendo o nosso irmão William. Y E algumas pessoas quizás pensarían, talvez pensariam ou Bueno, pensam: bom, estoy esperando la eu venida estou del esperando Mesías, a vinda do y Messias. cuando él llegue, E quando ele chegar, ele estará pregando
assim, desse jeito e desse jeito. Pero miren, Mas olhem, cuando llegó, quando ele chegou, o sea, cuando ou seja, quando llegó el chegou o Mesías, cumprimento do cuando Messias, llegó estaba llorando, quando chegou, estava quizás chorando, talvez, en el pesebre. no pesebre, Todo depende na en qué manjedoura. parte, Tudo depende em que parte, em que tempo, em que etapa Messias da vida do la Messias persona lo a iba a pessoa encontrar. o fosse encontrar. Unos lo pueden Uns encontrar desde que podem nació. encontrá-lo desde que ele nasceu. Lo que dice acá, O dice, que diz fueron aqui foram bem-aventurados os que puderam ver o Messias desde a sua chegada aqui em carne humana na terra. E foram Maria, José aqueles e aqueles e os pastores magos depois, e os magos, 2 anos mais ou depois, menos, 2 anos do depois, nascimento, mais ou menos, do seu e assim nascimento, por el estilo, e assim por diante. muito poucas pessoas E bem puderam poucas ver pessoas puderam al ver o Messias Messias desde sua chegada desde à a sua tierra. chegada à terra. Na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Allí nos relata el hermano Aí Branham, nos conta o irmão Branham, en la aí página 6, na página 6, en donde nos dice onde nos fala y hay una gran lección. e existe uma grande lição Alguna vez e yo talvez deseo alguma poder vez traer a eu Tucson deseje trazer até daquelas mães Tucson hebreias daquelas dando a mães luz hebreias a dando à aqueles luz infantes, àqueles infantes ou quando ella crianças quando quando ella gemia elas en gemiam los dolores de parto nas dores del de infante, parto do ella infante, decía el nombre da del criança, e bebé. elas falavam o nome do Eso bebê da criança. posicionalmente E lo isso ponía en la posicionalmente tierra o prometida, colocava na su terra tribo. prometida, na sua tribo. Y escribe al lado el E nombre escreve del do bebé. lado o nome do bebê. La gran cosa, A grande coisa, toda ou a palavra de grandioso, Deus toda a concorda palavra de Deus concorda corretamente, se não concorda juntamente. junto, Se não então, concordar não é a palavra junto, de Deus, não é a que está palavra mal de posta. Deus, que está mal São posta, os mal pensamentos colocada. que São os estão teus mal pensamentos que puestos estão mal à colocados, palavra. opostos na palavra. todo concorda junto. Tudo concorda conjuntamente ou junto. Agora vean Agora vejam como essas essas mães hebreias, allí aí ellas decían elas diziam el nombre del bebé o nome do bebê, da criança, quando nasciam, quando nasciam. e isso lo ponían E isso lo eles ponía punham, posicionalmente isso os colocavam en la tierra posicionalmente prometida, na ou seja, terra en su tribu. prometida, ou seja, na sua tribo. Él nos leyó también Ele en este também nos mensaje leu nesta mensagem que vamos a escuchar que vamos escutar hoy. hoje. Y quiero leer este parrafito E eu quero ler esse pequeno parágrafozinho para que y leer allí lo que él escribió. ler o que ele escreveu aí. Dice página Diz, 368 na del página libro de los sellos, 368 do livro dos por isso selos, nosotros diz: também estamos por em isso nós angústias, também la estamos novia em está em angústia, a angústia, noiva está para em dar a luz angústia a para Cristo dar Jesús. a luz a Cristo Todo Jesus. está em angústia Tudo e está em gemiendo, angústia, gemendo, porque porque algo algo está a acontecer. ponto de acontecer. E este sexto sello E este sexto selo dá lugar a todo dá isso. lugar a tudo isso. Oh, hermano, Ó será irmão, tempo será um quando tempo quando todos os acontecerão terremotos, todos os las terremotos, estrellas as caerão del estrelas cielo, cairão do céu, haverão haverá erupções e nisso a terra vulcânicas, se e nisso a terra será renovada ou se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da terra, surgirá do centro da terra, então se regará por todos os lados enquanto a terra girará ou for girando. E aí ele escreve, ou enquanto a terra gira, a noiva com dores de parto é igual, o sexto selo dá lugar a isso, vírgula, ao parto. E na mensagem,
Dios es su propio intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. Nos dice en la página 21, Nos fala na página 21, pueblo, povo, estamos nosotros esperando nós por el estamos Hijo esperando prometido. pelo Filho prometido. Levante su mano. Levante a sua mão. ¿Cree usted Você que crê es simiente de Abraham que por é estar en semente de Cristo? Abraão por estar em Cristo? Levante su mano. Levante a sua mão. Entonces, Então, simiente de Abraham, semente de Abraão, recibe tu señal. recebe o teu sinal. La señal no está allá O en sinal Babilonia. não está lá na Babilônia. Tampoco está allá en Também el não mundo está lá no denominacional. mundo denominacional. Está aquí en vuestro medio. Está aqui no vosso entre meio, aquellos entre que no aqueles están que não en estão aquel enredo que naquela hay allá. confusão que tem lá. Créalo. Creia Él nisso. escribe allí la señal. E ele escreve aí o sinal. Y la señal siempre E o es un sinal profeta. sempre é um profeta. Y en esa misma página Nessa abajo, mesma página, lá Diz agora, embaixo, se o diz Deus de agora: Abraão se o Deus de levantou Abraão Jesus Cristo levantou a dos Jesus mortos, Cristo e dos esse mortos, Jesus prometeu e a esse mesma Jesus señal prometeu o dada a mesmo sinal dado a la Abraão, que el ángel, a quien que fue o Dios en anjo que carne foi humana, Deus em carne hizo humana delante de Abraão, fez diante de Abraão na sua justamente frente, antes justamente de la antes llegada del da Hijo chegada do prometido. Filho prometido. Jesús dijo Jesus que la disse misma que a cosa mesma tomaria coisa lugar daria lugar hoje, ou aconteceria hoje. Ahora sigue diciendo aquí Agora nuestro hermano continua William, dizendo aqui nosso irmão es que William, la gente é que as pessoas, ou a pensava gente que el pensava Messias que o Messias vendría en tal viria forma de uma tal forma, que de um vendria tal em um jeito, que platillo viria em um volador, disco em um voador, carro de fogo, em um e carro alguns de quizás fogo, pensariam e alguns que já talvez vendria pensassem que grande. ele já viria grande, adulto. Outros, se pensavam que vendria se pensavam pequeno, que ele viesse não pequeno, compreendiam não como compreendiam vendria. como ele viria, Pero não as promessas compreenderam, das mas as profecias promessas, diziam as que vendria por profecias meio de diziam uma que ele virgem viria através de e uma nasceria virgem em Belém e de que Judéia. nasceria em Belém da Por lo Judéia, tanto, seria um portanto, homem seria um que homem viveria aqui que na viveria aqui na terra, nascendo nascendo aqui na terra, criando-se criando-se na terra, ou se comiendo criando de las na terra, comidas que comendo se das comían comidas allí que se comiam y lá trabajando e como trabalhando trabajaban las como, demás personas. como as demais ou as Por eso outras vino a pessoas ser trabalham. Por isso, carpinteiro allí tornou-se em Nazaré. um carpinteiro lá em Luego, Nazaré. Então, que de Belém de Judea e que de pasaram Belém a Egipto e de que de Egipto Belém de Judéia pasaram a foram Nazaré. até o Egito e do acordo Egito como foram Deus até guiou Nazaré, a José. conforme A a como José. Deus guiou ou dirigiu a José. Agora, Deus guiou a José Deus guiou a José, vejam, através del arcángel através do arcanjo Gabriel. Gabriel. Lo guiou, O guiou, apareceu apareceu a ele luego de que novamente ele depois apareceu que primeiro. apareceu primeiro, depois que ele apareceu primeiro La primera ocasión, na primeira vez em que ele Em apareceu donde ele primeiro, onde ele falou com ele, toma a toma, María tu mujer, toma porque Maria, lo a que tua está mulher, dentro de ella, del assume, Espíritu Santo es. porque o que está dentro dela E aí é do começou a Espírito guiá-lo. Santo. E aí começou a guiá-lo. Y luego vean que le E apareció depois luego, vejam que depois apareceu sonhos, para ele ele em disse, sonhos e "Leva-me, ele disse: saca-lhe leva a daqui." criança, tira a criança porque daqui, estão buscando porque para estão matar procurando toda ela a para matá-la. trajetória Toda desse essa menino, trajetória desse menino, Deus dessa estava criança, em Deus cena, estava no cenário em toda essa cuidando, trajetória, cuidando dele, guardando ele, para que así assim tuviera essa trajetória tivesse essa trajetória, esse percurso antes de começar o seu antes de ministério. começar o seu ministério. Aún essa trajetória Até mesmo foi guardada. até nessa trajetória ele foi guardado. E quando estava em el E quando ministério, estava no ministério, olhem, cada vez que nós vemos na escritura que tentavam agarrá-lo para despenhá-lo de um precipício, diz que ele se metia no meio deles, tal como fazia. Ele já tinha esse jeito de se desaparecer, mas quando chegou o tempo onde ele tinha de cumprir o propósito para o qual ele tinha sido enviado, aí já quando apareceu essa multidão para prendê-lo, porque Judas já tinha um tempo, Judas já levava um tempo buscando essa oportunidade, a forma para entregá-lo. Ele sabia da sua vida, ele sabia onde ele estava ou ficava, ele sabia tudo sobre Jesus. E depois que ele lhe disse, ele falou: o que vais fazer? Falo
faz lo más pronto, dice. o mais breve possível. Ya luego hubo un E aí, tiempo ahí então, en que él teve um trataba tempo aí em que ele la maneira e tentava, buscava a maneira para ele entregar. buscava a forma de entregá-lo, o jeito Judas de entregá-lo. Vê, Judas. Pensaba, pero si ese Judas pensava, mas se hombre esse homem, muchas veces fue muitas librado, vezes ele o él foi mismo livrado, ou se ele libró, mesmo se livrou, no va a escapava. ser en esta ocasión la Não vai excepción. ser dessa vez não vai ser uma exceção. E como ele estava de olho em outra coisa, no dinheiro, Esto va a ser ele falava ou pensava, isso vai ser porque fácil para ele, porque él se metió entre la gente. ele se metia no meio das pessoas, e quando todo esse gentil, essas pessoas forem até ele, com todos esses soldados e essa gente forem prendê-lo, ele certamente vai escapar deles. Pero miren, allí pudo Mas haberlo olhem, hecho. aí ele poderia ter feito isso, mas quando chegou o momento para cumprir La obra por la cual él a obra para a hizo. qual ele veio, ele não fez assim. O sea, Dios Ele não permitió. fez isso, ou seja, Deus Não foi permitiu. porque Não foi por eles causa de que eles Lo agarraron y o porque pegaram e supieron porque eles Judas le dijo souberam dónde estaba y fazer, todo porque eso. Judas No, falou onde ele Dios estava e todas permitió essas coisas, não. eso. Deus permitiu que isso Para que se acontecesse cumplieran para las que se escrituras. cumprisse as escrituras. Así muchos Assim hay muitos há, en donde onde, como todo eso se como repite, tudo isso se repete, buscan la manera eles buscam a forma de esa parte de dessa Judas parte de Judas se va a cumplir vai se plenamente en cumprir este tiempo, em plenitude, plenamente neste com tempo, aquellos que le han dado com la aqueles espalda que al deram as mensaje, a la costas obra, al para a programa de mensagem, Dios, para a este obra, tiempo para o final. programa de Deus, ao programa de Deus deste tempo Aunque final. directamente E no mesmo lo que hagan, diretamente eles não com a façam ação que isso, hizo Judas, com a ação que Judas fez, com o que seu é a mesma agir, que hariam, que é a mesma que eles fariam, então se en esa colocam misma posición, nessa mesma posição, crucifican la crucificam palabra, a palavra, la cual a qual en el 63, em el hermano Branham, en el 1963 o irmão Branham, na mensagem Eu Acuso Esta Geração, dice allí diz aí que Cristo foi que crucificado, Cristo por foi segunda vez, que lo crucificado pela crucificaram. segunda vez, que o Luego crucificaram. te encuentra que en el E depois você 78 vê que lá por 78, também nuestro hermano William o habló nosso allá, irmão William falou onde que ele lá, até onde ele foi, para onde ele foi, em Tucson, também hubo una também crucifixión. aconteceu uma Pero vean como todo crucificação. eso va Então vejam que tudo isso vai se refletindo, vai mostrando o que seria esa crucifixión, essa lo cual crucificação a qual Moisés Moisés estuvo esteve rompiendo el programa quebrando divino al herir esa o roca programa divino ao ferir essa por rocha segunda vez. pela segunda vez. Y eso sería una crucifixión E isso seria espiritual, uma crucificação espiritual, onde diz que van a blasfemar, vão blasfemar, vituperar y vão vituperar hablar e toda cosa en falar contra toda coisa del contra ou cumplimiento de la contrária venida ao cumprimento do da Senhor. vinda do Senhor, ou do cumprimento E da vinda do estariam Senhor, haciendo e estariam lo mismo fazendo a mesma coisa que hizo Judas. que Judas fez. Judas hizo esa acción Judas fez essa ação, esse agir. y vean cómo E Dios vejam permitió, porque fue como porque Deus permitiu, eso. foi porque Deus foi, porque Deus permitiu isso, porque ele dizia, nada me tira a vida. Já era um homem adotado isso, foi depois do Monte da Transfiguração, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la, ou a tomar. Olhem, e olhem, Hay tem um escrito que también um habíamos escrito leído, que nós tínhamos lido também, tocamos esta parte já que ahí, nós tocamos nessa parte aqui, en donde nuestro hermano William había escrito, onde nosso irmão William tinha escrito, ningún líder religioso nenhum líder religioso profetizó, profetizou, Dijo. disse, profetizar, o sea, hablar, profetizar, ou Dijo. seja, falar, disse que iba a morir que iria morrer y a los 3 días e aos 3 dias iba a resucitar. iria ressuscitar. Ningún líder religioso Nenhum líder religioso dijo eso o había dicho falou eso, isso ou tinha excepto dito Jesús. isso assim, E com Moisés exceção e de Elias. Jesus. E Moisés e Apocalipse 11. Elias, Apocalipse Esse é outro 11, ser humano. é o outro ser humano El cual que ha estado diciendo eso. estiveram falando isso, dizendo isso, Porque ou esteve falando isso, llegará el momento porque que chegará o luego momento em que depois
que termine esa labor de terminar esse labor, esse trabalho, en la cual, como no qual, como ele escreveu que ninguém podia tocar em Moisés até que terminasse o seu labor, o seu trabalho, também poderá dizer: nesse momento ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. E se estará se repetindo novamente aí essa crucificação. E pela pela televisão e por todos os meios de comunicação haverá esse regozijo, esse gozo das nações. Porque já tinham eliminado esse que atormentava, como fala em Apocalipse 11. Mas vejam que aparentemente o ministério de Jesus começa com gozo, com alegria, o qual dizia, ele dizia boas novas de grande gozo, e que foi a escritura, a porção que nós lemos ou tínhamos lido. Diz glória nas alturas e na terra paz, boa vontade para com os homens. E todo esse louvor e coro e tudo isso, e no final terminar esse ministério como terminou. Aparentemente, ou com aparência, tinha começado o ministério com gozo, com alegria, com boas novas, e termina o ministério da maneira que terminou. Mas era a vitória e era o gozo maior, mais grandioso que havia acontecido aí na cruz do Calvário. E assim se estará cumprindo também com Apocalipse 11. Agora, diz, de acordo a como Deus guiou a José, agora Cristo nos ensina que todos estejamos vigiando, em alerta. Isso é um ensinamento para a Igreja de Jesus Cristo desde o tempo do seu nascimento, lá no aposento alto, até este tempo final, este último tempo. A Igreja de Jesus Cristo foi ordenada, foi estabelecida na terra, aqui no meio dos seres humanos. Ele foi ordenado à igreja com todos os seus membros, foi ordenado a eles que estejam vigiando, e cada anjo mensageiro teve que estar vigiando, teve que estar com seu grupo vigiando pela segunda vinda de Cristo, pela vinda do Filho do Homem, e disso, da qual Cristo disse que nem mesmo os anjos sabem quando será o dia e a hora. Isso está em São Mateus 24 e também no 25. Vamos ir ao capítulo 24 de São Mateus. Isto foi depois, ou aconteceu depois, que entrou aí já nas parábolas, ou em parábolas, falando em parábolas. Vejam no versículo 35, diz: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Porém, do dia e da hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Aí ele ainda não tinha sido revelado isso para Jesus ainda. No capítulo 25 também.
Marcos también. Também em Marcos 25 es el de 25 é verso do 13. versículo 13. Velad, pues, porque no Vigiai, sabéis el pois, día, ni não la sabeis hora o en dia que nem el a Hijo del hora em que o Hombre Filho do ha de Homem venir. há de vir. Por eso él dice, Por desde isso el é día que de ele diz que Pentecostés, desde o dia de Pentecostes, ele todos diz, estavam todos supuestos a estavam estar vigilando supostos a estar por vigiando em el alerta cumplimiento pelo de la venida del cumprimento Señor, da vinda do Senhor, lo cual leímos en o estos qual días, nós lemos nestes dias sobre isso, essa escritura de essa Apocalipse escritura 3, de Apocalipse 3, donde nos habla de su onde venida. nos fala da sua vinda. Marcos Marcos 13, Marcos 13, dice, 32 diz: pero de aquel día y de Mas la hora, daquele dia nadie e sabe, hora ninguém ni sabe, aun los ángeles nem que mesmo os están en el anjos cielo, que estão no ni el céu, Hijo, nem o ni Filho, el Hijo, vejam, nem o Filho, sino el Padre. senão o Pai. Mirad, Olhai, velad vigiai e orai, porque não sabeis porque não quando será sabeis el tiempo. quando será ou chegará o dibuja uma tempo. E estrela aí de Davi, desenha uma estrela abaixo a de pirâmide Davi embaixo, a e as pirâmide edades. e as eras. En el mensaje nuevas de gran gozo para A todo mensagem el nova pueblo, de grandes gozo para todo o predicado el povo, 25 pregada no de dia diciembre 25 de 2011, dezembro de 2011, aquí en Calle, Puerto aqui em Rico, Caiei, dice, Porto Rico, agora diz: sendo que todas agora, estas sendo que cosas todas que estas sucedieron coisas que para el aconteceram para o cumprimento da primeira vinda de fueron Cristo tan sencillas, foram tão simples, como será para la segunda venida para a de Cristo? segunda vinda de Cristo? Será todo sencillo Tudo también. será simples também. Y en alguna ocasión vamos a E ver alguma todo ese vez misterio. vamos ver, em alguma Pero eu ocasião creio vamos que ver será todo esse mistério, bajo la tercera mas eu etapa, creio que será sob en el debaixo da cumplimiento terceira de la etapa, gran no carpa cumprimento catedral, da grande carpa de la visión catedral, de la gran da carpa visão da catedral, grande carpa en donde catedral, habrá un pueblo onde haverá, creyente existirá um en povo Cristo, crente em Cristo, colocado en la edad colocado na era que corresponde ao nosso tempo, que no es la edad que não é a era luterana, luterana, nem wesleyana, nem pentecostal. pentecostal. É a era da pedra angular, a era de ouro da Igreja do Senhor, que pertence ao nosso tempo. Vejam que já, quando isto se esteja dando a conhecer isto, ele já está nos indicando que seria em uma grande carpa catedral. E seria na etapa de era de pedra angular e um povo que já estaria aí. Ou seja, que não podia ser antes, na etapa da dispensação da graça, porque onde Deus estaria cumprindo a sua vinda seria na etapa de pedra angular. A era de ouro da Igreja do Senhor, a era da adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Esperamos que no projeto da visão da carpa, da tenda, seja tanta a colaboração do povo, seja tanto que em algum momento se diga, já é suficiente, já basta. Melhormente será quando se diga, já é suficiente, já temos que ir embora, irmos. Não que se vá terminar no momento em que nos formos, senão que como também tem-se muitos gastos, luz, água, telefone, pagamentos de terrenos e assim por diante, sempre haverá gastos, mas será o povo que tem a promessa de transformação e de rapto que estará trabalhando nesse projeto divino onde a glória de Deus vai ser manifestada. Ou seja, que quando diz, que quando fala, não é que se vai se falar ou dizer assim que já basta, já é suficiente, já não ofertem mais. E que seja quando se acabar de fazer todos os trabalhos da construção e todas as minúcias ou detalhes da construção. Bem melhor é porque também tem gastos de luz, de água, pagamento de terreno e todas essas coisas, as quais também abarcam essa ajuda do povo que de todo coração ofertam para sustentar o lugar. E aí já
si luego Se depois de que ya Dios cumple disso que Deus já todo lo que cumpra, tiene que tudo que Ele cumplir tem bajo que cumprir la sob gran carpa catedral, a grande entonces carpa ahí catedral, ya então llegará el aí momento já en se que chegará no momento em que se va a pedir más já não porque vai ya se es pedir para mais, ir. porque já é para Essa irmos, é já a é para parte ir embora. Essa é a em donde parte plenamente se cumpre onde el plenamente basta. se cumpre o No basta. demás. Já Não para não ofertem mais, não deem lo mais. que es la construcción, Não sino que aquilo que é para a construção, como vai seguir senão em que é como operação vai se continuar e vai haver operando gasto, pois. e vão haver gastos, vai se continuar fazendo as Essa coisas. parte Então, nessa parte, continuaria el pueblo o povo ayudando continuaria ajudando para nessa parte sostener para el lugar. sustentar o local. E que E quando chega el momento, quando aí se chegar o diga, momento, já, aí sim, já se diga, já, até aqui Já já, não vamos. já vamos embora, até aqui. Basta, vamos embora, já nos vamos. dice, como Diz, entrou a glória de Deus como al entrou a tabernáculo glória de que Deus no construyó tabernáculo que Moisés entrou a construiu glória e de como Deus ao entrou a templo glória que de Deus no construyó templo Salomão, que Salomão construiu. Entrará a glória de Deus no cumprimento e ao cumprimento da visão da carpa, entrará na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Cristo, onde será dedicado e entrará a plenitude de Deus, entrará a plenitude de Cristo, e a sua manifestação será paralela ao que foi e aconteceu no tempo de Moisés e a dedicação do tabernáculo, e o que foi e aconteceu no tempo de Salomão e a dedicação do templo que Salomão construiu. Assim também será no cumprimento da visão da carpa. Vimos que a coluna de fogo, na visão que o reverendo William Branham teve, a coluna de fogo entrou nessa grande carpa catedral e foi até um lugar, um quartinho pequeno de madeira que foi visto pelo reverendo William Branham, foi até aí. Assim que existem muitos detalhes bem claros sobre esse projeto divino e no lugar que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para cumprir-se a visão da carpa, aí vai ser levantada ou vai ser levantada, vai ser vista a visão da carpa, tornando-se uma realidade. Se tornando uma realidade, certamente haverá pessoas que lutarão contra esse projeto divino, como sempre houve em tempos passados. Sempre existem pessoas que não fazem nada e não querem que as outras façam. Também há pessoas que se deixam usar pelo maligno, que é quem está sempre contra todo o projeto divino. Mas os crentes estarão firmes na fé, em Cristo e em todo o programa divino pertencente ao nosso tempo, na era que corresponde ao nosso tempo. Olhem, na mensagem que nós estivemos lendo, nessa mensagem, Deus é o seu próprio intérprete. Nos fala o nosso irmão Branham. Na página 14 diz: Ele disse: Eu te visitarei. Aí no eu, ele circula, faz um risco embaixo, sublinha. Vê esse pronome pessoal, de acordo com a promessa, esse era Deus. E Sara disse: Eu, uma mulher de 100 anos, e o meu senhor Abraão, também velho, passado do tempo da vida dos jovens, muito além disso, ela disse, claro, nunca mais poderemos ter esse tipo de prazer, essas coisas não podem ser assim. E o homem, Deus em carne humana, disse: Por que Sara riu e duvida dessas coisas? E ela estava na tenda atrás dele. Agora prestem atenção e vejam se esse não é o mesmo ministério que Jesus Cristo teve. Ele olhava para a multidão e percebia os seus pensamentos. Mateus 9:4. Ele falou para Pedro quem ele era, que era o nome, qual era o nome do seu pai. João 1:42. Ele também disse para Natanael, versículo 47, e para a mulher no poço,
Quando lhe Dá-me de falou, beber. me dá de beber. João 4, do 6 ao Ella 39, ela respondeu, como tu me sendo pides a mí judeus de beber, pedes a mim que soy mujer de beber que samaritana? sou mulher samaritana, porque os com os judeus não se samaritanos. tratam com os samaritanos, Vem, não falam com os chama teu samaritanos. marido e vem Vai, acá. chama teu marido e vem até Ella aqui, dijo, volta "No para tengo cá." marido. Ela disse, eu não tenho dijo, marido. "Me has E dicho, ele lhe porque falou, cinco bem tenías." falaste, porque 5 Ella tiveste. dijo, "Señor." E ela falou, Senhor, 3 puntos. reticências. Fíjese la diferencia Preste atenção na entre diferença entre ela ella y aquellos sacerdotes e aqueles de ese día. sacerdotes Esse desse dia, esse vivendo concílio em el fulgor vivendo no de outro fulgor, dia. no furor, Los no quales fulgor de dijeron, outro dia, no resplendor de outro "Este dia, es os del quais diabo." disseram, este aqui é do diabo. Ellos tenían que darle Eles tinham alguna que clase de dar para ele contestación a algum su tipo de congregación, resposta para a sua porque ellos congregação, requerían porque eso. eles precisavam disso, a sua congregação. Vean que Vejam que ellos tenían que eles darle tinham cuenta al que grupo, prestar contas com o grupo e tener un juicio ter um juízo desde los púlpitos desde os púlpitos y mostrarle al pueblo e mostrar para o povo, era fazer um juízo desde os púlpitos e mostrar para o povo quem ele era. y E ellos desde los púlpitos eles, desde os ya púlpitos, estaban já estavam al crucificando Señor y luego o Senhor e lo depois cumplieron físicamente. cumpriram isso fisicamente. porque Porque el grupo que estaba o allí en la grupo que congregación estava aí na congregação estaban esperando que estavam decía el esperando o que o pastor fosse o que o pastor dele fosse falar, o que ele dizia, de quién era Jesús. de quem era a pessoa de Jesus. Y ellos Quem dijeron, era Jesus? "Ese E es el eles diablo." disseram, esse é o diabo. Ou esse é do diabo. Ellos tenían que darle alguna Eles clase tinham de que dar contestación a algum su tipo de congregación, resposta porque para a ellos sua querían congregação, porque eles eso. Porque dijo, requeriam, "Esa queriam pobre isso. mujercita E ele que disse, essa tenía pobre esa mulherzinha semente que tinha essa predestinada, semente posada en su predestinada, corazón, pousada, ella había repousada estado no seu agotada y coração, ela cansada estava de esgotada e todas las cansada cosas por todas as que ella había coisas visto. que ela tinha visto ou vivido. descorazonada. Com o coração Ella se había quebrado, ido a ela las tinha calles ido como para una as ruas prostituta. como uma prostituta. Pero cuando vio Mas e quando ouviu ela esto, viu e dijo, ouviu isto, ela "Senhor, disse, Senhor, Parece-me que eres profeta. parece que tu és profeta. Nosotros no hemos tenido Nós uno não por tivemos um 400 por anos, 400 pero anos, nos ha dicho que cuando mas venga el nos Mesías, falaram que quando o Messias estas vier, coisas são las que estas ele hará. coisas são as que ele fará. Oh, vai. Ó, que coisa! Esa simiente Essa naciendo allí. semente lá saltou a repousando vida. saltou a vida. ¿Por qué? Porque No necesitaba não ninguna precisava de interpretación. nenhuma interpretação. Jesús dijo, Jesus disse, yo soy eu sou el que habla contigo. aquele que fala Aí, contigo, eu sou ou ele. quem fala contigo. E aí no eu sou, Subraya essa- ele essa sublinha palavra. essas palavras. Eu Eu sou ele que sou, fala contigo. eu sou quem E fala ao lado contigo. escreve, E do lado escreve, eu sou. eu sou. Isso tampouco Isso tampouco necessitava de interpretação. Agora miren, Agora, olhem, solamente uma partecita. só uma voy a- partezinha. ya Eu que vou, já que Tocamos isso allí, nós tocamos nisso aqui, que ele escribe yo soy. que ele escreve eu sou. En el, no sé si Eu não sei se se puede usar la. se pode usar a Miren un momentito aquí a para que lousa. vean algo. Olhem um momentozinho aqui para que vocês vejam En, algo em así como assim com en un lugar. em um lugar. No vamos a colocar. Não vamos colocar Si acaso, si es aqui. solamente lo que vamos É a apenas o que mostrar nós aquí, vamos mostrar aqui. Não vou solamente colocar hasta esa parte. até essa parte. Mira a ver si te enfoca aquí. Vamos ver se focaliza bem aqui. Porque él Porque ele, en varios lugares, em vários lugares, cuando nos habla, quando nos fala, apenas vamos hablar una Falar- pequeña reseña aquí. fazer uma pequena resenha ou resumo aqui. Ese yo soy
desse eu sou. Miren, y esta Olhem, e me trae esta justamente eu trouxe justamente aqui, la que dice aqui diz, esa parte, nessa parte ou essa parte, o la que escribe y esa ou parte aqui escreve aí nessa partezinha, a gente pode colocar ela aqui también, também, pero esta mas esta, solamente una parte voy a escribir só donde uma él, parte dela eu vou escrever onde ela, miren, onde ele, en olhem, na el Y, o Y H, da H, W, W, H. H. Él en varios mensajes nos Em ha várias dicho que hay mensagens una ele nos disse que dualidad tem uma dualidade aqui. y E en una parte em uma parte está el yo está o yo, que é o eu, y en la otra parte e na outra parte está el soy. o soy, que é sou. Yo soy. Eu sou. Não vamos Y, traduzir H, assim. W, H. YHWH. O eu sou. Y Ou eu sou. colocan eso, E colocam isso com Éxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, verso versículo 10 10 en adelante, em diante. Desde el verso o 1, versículo 1, pero miren el verso mas olhem no versículo 7 y 8 para ir 7 e leyendo. 8 para ir lendo eles. Miren verso Olhem, 7, dijo versículo luego Jehová, 7 disse: bien he visto Logo la aflicción Jeová, tenho visto a aflição do meu povo que está en Egipto que y he está no oído su Egito e clamor a ouvi o causa de seu sus clamor por exatores, causa dos seus exatores. Exatores, porque conheci as suas angústias ou dores, e desci para livrá-los. E escreve aí Apocalipse 10, do 1 ao 11, y dibuja una estrella e de desenha uma estrela de Davi. David. Y he descendido para E librarlos desci de para la livrá-los da mano mão dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma boa terra, terra boa e larga, que flui leite e mel, aos lugares do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor, pois, dos filhos de Israel, e aí no clamor, pois, dos filhos de Israel, aí na parte de cima, escreve Apocalipse 8, versículo 3 ao 5, en donde nos dice, onde nos outro ángel diz: vino de- outro anjo entonces se veio parou ante el então altar e com um incensário e de ficou ouro, e se le dio diante mucho do altar incienso com para incensário de añadir ouro, e las deu-se oraciones de muito todos los santos deu-se muito sobre el incenso altar para de oro acrescentar que a estaba oração delante dos del santos trono. sobre o altar de ouro que E da estava mano del diante ángel do subió trono, la e da mão do presencia de anjo Dios subiu el a humo del presença de Deus, incienso a fumaça con do las incenso oraciones de los com as santos. orações dos santos. Y el ángel tomó el E o anjo incensario tomou o y lo llenó del incensário, fuego o del encheu de altar, fogo do altar, y lo arrojó a la e tierra, o jogou hubo na truenos, terra, e houve y trovões, voces, e vozes, e y relâmpagos, un terremoto. e terremoto. Aí, al final de terremoto, Aí no final de terremoto ele escreve Apocalipse 14, do 1 ao 8, e 11, do 3 ao 7. E no versículo 4 desenha uma estrela de Davi, e no versículo 5 também uma outra estrela de Davi ele desenha. Olhem na página 365 do livro dos Selos. Diz:
Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. E escreve: os 144 mil estão no livro da redenção. E isso está debaixo do selo, sob o selo da redenção, no sexto selo. Amigos, é isso. Esse é o sexto selo que tem sido tão misterioso, ou que foi tão misterioso. Existe tanta coisa sobre isso que poderíamos ir de lugar em lugar nas Escrituras, mas eu temo confundi-los. Quando eu lhes dou muito, temo confundi-los. Eu não posso manter a coisa como eu devo manter. E em cima também ele escreve: o sexto selo é igual ao selo da redenção. O sexto selo, o profeta Isaías viu a abertura deste sexto selo e falou dele. Isso é tão importante que no plano completo, inteiro da redenção, está sob estes selos, o livro inteiro. E desenha uma estrela de Davi. Agora lembrem-se, vimos que Jesus viu este selo, não é verdade? Jesus o viu. E agora achamos que outros também o viram. Vimos que está tipificado ou representado em Jacó com Israel no Egito. Vimos o tipo lá na crucificação de nosso Senhor. Em tipo, em tipologia, em espelho. Em tipo de Jacó, ou seja, está tipificado em Jacó, lá em Israel no Egito, quando foi libertado, ou quando ia ser liberto. Agora, olhem. Lembrem-se que esta libertação, para esse cumprimento de Apocalipse 4, com o chamado do sobe aqui, se cumpre plenamente neste tempo, quando a dispensação da graça finaliza, ou seja, o tempo da redenção, que é onde nos escreveu nosso irmão William, em uma citação, em uma nota que já lemos da Bíblia de Apocalipse 10, versículo 6, que ele escreve o tempo, não seria mais, e escreve de redenção, mas no escrito, ele coloca o tempo de redenção, de intercessão. Ou está bem mais específico aí, anotando que o tempo de intercessão termina quando o anjo forte desce do céu. Toma o título de propriedade, o abre e o traz à terra. E vejam como aí acontece essa libertação ou liberação dessa sétima etapa e dessa brecha, intervalo, e plenamente sobe a era da pedra angular, porque esteve se vivendo nessa parte do pescoço, todavia pertencente ou pertencendo a essa sétima etapa, mas fora já aí da brecha. Mas depois nós vemos essa porta aberta no céu, onde Apocalipse 4 se ouve a voz dizendo: sobe aqui. Portanto, tem um chamado, tem uma libertação aí. Lembre-se de que o ministério, um dos ministérios das duas oliveiras, é o de Moisés. E como Deus é quem opera esses ministérios, e quem faz isso é o Espírito Santo, pois ele opera o ministério que ele tem que operar ou tiver que operar, e que é necessário nesse momento, é requerido nesse momento. Agora vejam, no versículo 8 diz: e desci para livrá-los, estou no capítulo 3 do Êxodo, e desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daquela terra a uma boa terra e larga, uma terra que flui leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, portanto, e te enviarei até Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés respondeu para Deus: quem sou eu
para que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E ele escreve aí do lado, sou eu. E ele respondeu, vê? Vai, que eu estarei contigo. E aí desenhe uma estrela de Davi. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando tenhas tirado do Egito o povo, servireis a Deus sobre este monte. E escreve aí Sinai. Disse Moisés para Deus, eis aqui que eu chego até os filhos de Israel e lhes digo, o Deus de vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes responderei? E Deus respondeu para Moisés, eu sou o que sou. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E ele escreve aí do lado, eu sou. Agora, olhem, o eu sou, eu sou, se você coloca ou colocar a parte, eu não sei se aqui se está focando aqui, tem que colocar um pouquinho mais acima. Se colocar o... Eu estou escrevendo apenas uma parte do que ele tem em um lugar, ou escreveu em um lugar. Vejam. E o eu serei, que seria o eterno presente, que seria o ser, seria o ser. Tudo aquilo que Deus estaria cumprindo com a libertação do povo hebreu no Egito, tinha que ver com o nome para libertação. Ou seja, o nome tinha a ver com a obra que se estaria fazendo, realizando. Agora, depois disto, tem aqui, por exemplo, tem um escrito e um escrito aqui. Aqui nessa parte de baixo, aqui na parte de baixo, isso pois tem a ver com o que estivemos falando aí no hospital, porque a obra que se estaria realizando na sua segunda vinda é uma obra de reclamação. Agora vejam que no tempo de Moisés houve um libertador e houve um que os introduziu, fez entrar na terra prometida. Ou seja, que ali também estava representado lá tanto a primeira vinda quanto a segunda vinda em Josué. Que Josué é Joshua, que é, vejam, lhe deu o nome. Colocou o nome no seu sucessor. Primeiro se chamava Oséias, filho de Num. Ele trocou o nome, ele colocou o nome da obra que ele iria fazer, ou seja, que correspondia à obra que esse personagem, que esse instrumento realizaria, cumpriria. E, olhem, teve um lugar onde ele estava lendo na escritura de Gênesis 45, onde José está aí
ya a punto de revelarse já a ponto de se revelar a sus hermanos. aos seus irmãos. En la otra también hay Na outra também tem escrito, pero aquel um escrito, mas está bien que no se lee ahora, aqui, pero miren está bem esta que parte isso não aquí, se leia agora, mas olhem essa lo cual parte aqui, coloca allí, que ele coloca aqui, ou Em este anota aqui escrito, nesse escrito, que me lo traje, que eu trouxe ele, lo cargo eu carrego ele comigo, acá para tenerlo aqui para tê-lo, aqui ou aí, del verso, miren do el verso 3. versículo, olhem o versículo 3, Gênesis 45, Verso 1 no podía, versículo 1 45 do 45 de Gênesis. Então José já não podia se conter diante de todos os que estavam do seu lado e clamou: fazei sair da minha presença todos. y no quedó nadie E con ninguém él, ficou al com darse a ele conocer ao se dar a José sus conhecer hermanos. José a seus irmãos. Entonces Então se dio a llorar a gritos. chorou a gritos, e os egípcios ouviram, e também a casa do faraó ouviu. Y dijo José a sus E disse hermanos, José a seus irmãos: yo soy eu José. sou José. Dibujó una estrella de E David. desenha uma estrela de Davi aí. Y en esa escritura, E nessa escritura, mire lo que él escribe. olha No o sé que ele si ahí lo escreve. pueden Eu não ver. sei se vocês Esta, podem ver aí nesta aqui, nesta o la câmera. pongo un poquito más lejos. Coloca um pouquinho mais distante. Vamos a ver. Vamos ver. Oh, espérate un momentito, vamos a hacerlo mejor. Espera um momento, vamos fazer bem melhor. Vamos a colocarlo acá, Vamos colocar aqui. porque Porque solamente le voy a só lhes vou mostrar una parte mostrar uma parte aqui disso. aquí Para que vean algo acá, que vocês vejam algo aqui. lo cual E isso, todo eso tiene tudo isso tem un contenido que um solamente conteúdo que só lo sabrá esse instrumento. saberá, para esse instrumento é que não se saberá, ponga para a que usar não fiquem usando nome, e o digo, nome, não se ponga a e digo, conjecturar não fiquem também vayan conjecturando, al paso, vá ao passo, nesse andar, no compasso, porque recuerden indo no que compasso, porque lembre-se que eso fue lo que el hermano isso Branham foi o que o irmão Branham viu, y el ángel le dijo, e o anjo lhe disse: ¿recuerdas el nombre tu que lembras buscabas do nome que tu buscavas, que tu quando procuravas, sonhaste quando de tu esse- sonhastes dele, a ou respeito seja, da dele, visão da carpa? ou seja, da visão da carpa, Por a tanto, respeito disso, portanto, da visão da todo eso carpa, tiene que ver con portanto, el nombre tudo de isso Dios. tem a ver com o Pero nome de no vayan Deus. a ponerse Mas a não vão conjecturar, ficar fazendo vayan al paso, conjecturas, como les digo. vaiam no Miren, passo, como este lhes é um falei. escrito Olhem, esse é um escrito, Está bien retirado está bem, el zoom. o zoom está bem Pero se retirado, mas se vê, En esa parte donde él nessa dice, parte onde "Yo ele soy diz: José", eu sou José, él escribe ahí ele escreve aí YHWH. YHWH. Y E yo soy José, vive eu aún mi sou padre. José, vive ainda meu pai, Esa porción ahí que é essa porção aí que que le colocaron en ese estudio colocaram nesse estudo, y todo lo que e tudo él me estuvo mostrando en que ese ele día, esteve me mostrando nesse dia, luego depois lo he estado viendo eu estive vendo isso, ou estive vendo todos estos lugares em donde todos Dios me ha ido esses lugares mostrando onde Deus foi me mostrando esse gran esse grande sou. eu sou, que también cuando ou tú eu lo sou, lees que também quando tu de leis allá hacia acá, de lá izquierda a para cá, derecha, da direita, ou de direita esquerda a esquerda, para direita ou de direita para sendo esquerda, continua sendo el yo soy. o eu sou, mesma coisa. Ahora recuerden que Agora lembrem-se de que el pueblo hebreo o povo hebreu lee de derecha a izquierda lê da esquerda para a direita, y lê da direita para a esquerda, en el contenido de e no ese yo conteúdo desse eu sou ou eu sou, soy, que yo soy es que eu sou como decir é como dizer ou falar, tú eres tu és, o ou son são. yo soy, dice, Eu sou, e quando você diz assim, eu sou fulano de tal. ahora todo eso Agora, tudo isso envuelve envolve ou abarca ese nombre esse nome eterno, eterno, lo cual
o qual sería seria la obra que a obra se que estaría llevando se a cabo estaria realizando, fazendo. y Dios estaría llevando a E cabo Deus en el estaria cumplimiento de realizando, la gran fazendo carpa no catedral. cumprimento da grande carpa catedral. Todo sería Essa obra. bajo Tudo seria su nombre nuevo. sob o seu nome novo. Todo sería nuevo. Tudo seria novo. Eso está en el libro de las edades. Isso está no livro das eras. Cuando todo sea Quando nuevo, tudo seja novo, todo ou nuevo. for novo, tudo novo. Ahora tocamos así por encima Agora tocamos assim bem por cima, esto del nombre, lo e cual isto do nome, o qual él dice que sería ele tan, diz que seria tão. vamos a leer esa parte Vamos también ler aquí. essa parte também aí. Sería una revelación Seria uma revelação dada tan contundente, dada dice, de uma forma tão contundente, diz que no habría duda. que não haveria lugar a dúvidas. Recuerden que Lembre-se de que eso sería dado isso seria dado por revelación. por revelação. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos ver se nós Esa partecita. achamos essa partezinha. En este las páginas no Nesse son. aqui as páginas não são La misma que la otra, pero as mesmas que no outro livro. en la 232, Na 3:32, ahí nos habla que aí sería nos la fala que 230 seria de ustedes. a Aí nos habla de 230 de vocês. Ese nombre Aí nos fala desse nome, desde la página anterior. desde a página anterior. También dice aquí que él va a dar al Também diz vencedor aqui una que ele vai piedrecita dar ao blanca. vencedor uma pedrinha branca. Y en, E no sobre, em, não na pedra, sobre, nome e novo, na el cual pedra um solamente nome el novo, dueño conoce. o qual só o dono conhece. Vê? Solamente el dueño conoce. Só o dono conhece. Ahora, la idea de un nombre nuevo Agora a es una ideia do idea nome conocida. novo é uma ideia bem conhecida. Abraham foi cambiado Abraão a foi Abraham, mudado para Sarai Abraão, a Sara, Jacob Sarai a para Israel, Sara, Jacó Simão para a Israel, Pedro, Simão e para Saulo Pedro a Paulo. e Saulo para Estes Paulo. nombres trajeron un cambio Esses y nomes fueron trouxeram uma dados mudança e por razón foram de un dados cambio. por causa de uma Foi mudança. solamente después Foi de que só quando, Abraham depois que e Sarai Abraão e tiveram Sarai seus nomes tiveram seus nomes por el mudados Senhor, ou que foram trocados listos pelo Senhor, que eles foram para prontos receber ou estavam el hijo prontos prometido. para receber o filho El caso prometido. de Jacob, No caso él de tenía que Jacó, vencer, ele tinha que y entonces vencer, fue llamado e príncipe. então depois ele foi chamado de caso príncipe. de Simão No caso e de de Simão Saulo, e de Saulo, su cambio vino a sua quando ellos mudança habían veio, recibido al aconteceu Señor. quando eles receberam E ao hoje dia, Senhor. cada um de E hoje em nosotros, dia, los cada um verdaderos de nós, os creyentes, verdadeiros hemos tenido un crentes, cambio de tivemos nombre. uma mudança de nome. Somos cristianos. Somos cristãos. Es un nombre que es común É um entre nome que é nosotros. comum entre Pero nós, algum dia mas tendremos algum dia outro cambio. teremos outra mudança, Certamente certamente receberemos, receberemos. aí E aí escreve ele escreve na adoção un nombre nuevo. um nome El novo, Padre. o do Pai. Muy bien puede ser ese Muito nombre. bem, pode ser esse nome. Muy bien puede ser que ese Muito nombre bem, pode fue ser nuestro que esse nombre nome foi o original nosso nome y verdadero original e escrito en el verdadeiro libro de la escrito vida no del livro Cordero, da vida do desde la Cordeiro, fundación del mundo. desde a fundação Ele do conhece o mundo. nome, Ele mas conhece o nós nome, não. mas nós não. Algún día Algum segundo dia, sua boa vontade, segundo a sua boa nós vontade, nós conoceremos, conheceremos também, também. Algum dia, oitavo dia. Algum dia, oitavo dia. miren, Olhem, aquí lo, aqui ya lo encontré, es eu la já achei. 360. É na 360. En el
ustedes, No o sea, de el otro vocês, es, ou seja, no no sé, outro, hay que ver cuál es, tem que ver qual é, donde dice, y onde escribiré, diz, e escreverei, esa es la edad de é na era de Filadélfia. Filadélfia, La última página, na última página, ahora ahí las últimas páginas dice, 356, na última página, escreverei sobre ele o meu nome novo, antes de comenzar antes de começar la edad de la Odisea, a era de Laodiceia, mi nombre nuevo. meu nome Cuando novo, todo llegue a ser quando nuevo. tudo chegar a ser novo ou se tornar novo. 354 do outro livro, para que vocês anotem aí. E escreverei sobre ele o meu nome novo, meu nome novo, quando quando tudo chegar a ser novo. Então ele também terá um nome novo, e esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito Santo, dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negar isso, ou a negá-lo. Mas, sem dúvida alguma, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseje mostrar o nome. É suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar ou pensar. E ele escreve aí, tudo novo, o nome novo do Senhor. Agora, vejam que continua dizendo aí, nós paramos, fizemos essa pequena pausa aí com o eu sou, mas vejam, aqui, continuando aqui, falando na página 15 de Deus, é seu próprio intérprete, diz: não precisava de nenhuma interpretação. Jesus disse, eu sou quem falo contigo. Escreve, eu sou. Isso tampouco necessitava de interpretação, precisava de interpretação. Ele tinha feito um milagre e testificava que ele era o Messias. Deu testemunho exatamente com aquilo que Deus tinha prometido. Daquilo que Deus tinha prometido. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará profeta como eu, igual a mim. Atos 3:22. Então, o que foi isto? Foi a vindicação da palavra. Êxodo 3:22. Da Escritura. Foi a vindicação da Escritura. Ela correu pela cidade e disse, vinde, vede um homem que me falou tudo o que eu fiz. Este não é o Cristo? Agora vejam uma coisa importante, que é a palavra. A que te mostra, ou mostra para ti, como tu estás diante de Deus. O que é que tu estás fazendo? E te abre e te diz, fala contigo as coisas que estão contra da palavra de Deus, da vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus, e te sacode e te diz a palavra, e isso começa a obrar. Olha, isso que eu estou fazendo não está certo, não está direito. E poderás dizer, mas olha, isto não será este o que o Senhor prometeu que na sua vinda estaria fazendo essas coisas? Porque lembrem-se que isso se cumpriu numa parte, ou em parte, se cumpriu na manifestação do Filho do Homem, que é o símbolo da águia, de águia no profeta, no reverendo William Branham, que veio em misericórdia. Parte se cumpriu dele. E em vários lugares ele se coloca ou se põe como esse que estava aí
de espalda a la de tienda, costas para a tenda, porque recuerden que las porque lembre-se que as Escrituras, ao ter múltiplos cumprimentos, chegará o momento em que será o cumprimento total, pleno dessa Escritura. E a palavra é a que vai obrando, operando em cada indivíduo. E por isso é que você pode escutar tantos testemunhos que falaram, que disseram: hoje eu não sou esse, tal como fui antes. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa? Ele se viu refletido na palavra, e a palavra lhe falou as coisas que ele estava fazendo mal, errada, porque aí estava a palavra com essa mulher, a qual ele sabia da sua vida. Se o que ele lhe falou, vai buscar o teu marido, ele falou assim com ela: vai buscar o teu marido. Ela podia ter lhe dito: ele está ocupado, não posso, eu não posso, ele está ocupado. E buscá-lo, não posso, ele está ocupado. O que muitos, diante da palavra, muitos fazem, que em vez de assim se fecharem com Deus e com a sua palavra, então tampam essas coisas, em vez de enfrentar-se com Deus e a sua palavra, e estão pendentes, estão de prontidão ao que ele lhe daria aí, em alerta, e não para corrigir a sua vida. Não prestam atenção nisso. Elas dizem: não tenho marido. Ela disse: não tenho marido. Falastes bem, falastes direito. 5 tivestes e aquele que tu tens não é teu. Agora vejam, ela viu-se refletida na palavra, ela se viu no reflexo da palavra, no espelho da palavra. E vejam o que diz o irmão Branham aí: que ela, ao ter essa semente predestinada, vejam, ela não falou como falaram esses que disseram: este é do diabo. E outras vezes diziam: pelo dedo de Beelzebul ele faz essas coisas. Ali estava a palavra falando com ela das coisas que ela tinha feito na sua vida. Mas vejam como a palavra é a que faz a obra na pessoa, as coisas que ela tinha feito na sua vida. E pode estar no lugar mais distante do planeta Terra, onde quer que for. E chegou esse ensinamento, essa palavra chegou. E aí essa pessoa diz: espera um pouquinho, Senhor, eu estou aberto aqui na tua frente, eu vi tudo isso que eu estou fazendo, isso não está certo. E essa obra começa a obrar, a operar, essa palavra a operar nessa pessoa e corrigi-la e santificá-la. E essa santificação, como o escrito que ele escreveu aí, vai matando esse desejo de pecar. E essa palavra continua obrando nesse crente, operando nesse crente, nessa semente de Deus. Agora, é a obra que Deus está fazendo neste tempo, tão milagrosa, que é o maior milagre, milagre mais grandioso que Deus está fazendo, que é trazendo essa revelação e também santificando o povo para entrar na terra prometida do novo corpo. Agora olha o que continua dizendo aqui o nosso irmão William: mas os crentes estarão firmes na fé de Cristo, em todo o programa divino que pertence ao nosso tempo, na era que pertence ao nosso tempo. Não escutarão as críticas, senão que escutarão a palavra, escutarão o que foi prometido para o nosso tempo. E estarão conscientes de que no cumprimento da visão da carpa, onde se cumprirá a terceira etapa, a fé para ser transformados e raptados virá. Onde virá a fé para ser transformados e raptados? Na carpa.
lhes será dada a fé aos crentes em Cristo para ser transformados e raptados no último dia. Lhes será revelado o mistério do sétimo selo. Estarão escutando os 7 trovões. Onde estarão escutando os 7 trovões? Na carpa, na tenda, no cumprimento da visão da carpa. E diz, quando a visão da carpa estiver se cumprindo aí, então eu vou crer. Falam assim. A visão da carpa já se está cumprindo. Depois, o que eles estão fazendo referência, que são os milagres, isso vai vir mais lá na frente, adiante. Esperem só um pouquinho. Enquanto se preparam os escolhidos de Deus com a fé de rapto para irem no rapto. E já depois verão esses milagres como uma confirmação de que aquilo que estava acontecendo era o assim diz o Senhor. Lhe será revelado o mistério do sétimo selo. Estarão escutando os 7 trovões, a voz de Cristo, do anjo forte, falando com eles neste tempo final. E estará falando, se estiver falando, pois tem que ser um instrumento, e dando-lhes a conhecer o maior mistério de todos os mistérios que provocou silêncio no céu como por meia hora. Tudo isso pertence ao cumprimento da visão da tenda. E mais adiante, nessa mesma mensagem, diz, João dizia, a ele lhe convém crescer e a mim minguar. E quem o povo vai seguir? Aquele que lhe convém crescer. Não vai ficar com aquele a quem convém minguar. Aquele que convém minguar estará contente que aqueles que o escutaram sigam àquele que viria após ele. Ou seja, que João ficava contente de que seus discípulos seguissem a Jesus. Muitos dos discípulos de Jesus tinham sido seguidores de João Batista, até que conheceram aquele a quem João estava ali preparando o caminho, e de quem João disse que depois dele viria um maior do que ele, que João, o qual, ou que era primeiro que ele, que lhes batizaria com Espírito Santo e fogo, ou seja, que há de seguir a quem? Aquele que batiza com Espírito Santo e fogo, aquele que é maior, a quem João estava lhe preparando o caminho. O labor de um precursor é preparar o povo para que receba aquele que virá após ele. Não podem ficar pensando que já não vão receber a nenhum outro que virá depois. Tem que receber aquele que vem depois, que é maior do que o precursor. Ele, João Batista, batizou Jesus e viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Foi identificado como o Messias príncipe. Daí para frente, em diante, estava ungido como Messias. Algumas vezes ou ocasiões, vemos que Cristo dizia ou falava, uma vez ele disse, não digam para ninguém que eu sou Jesus, o Cristo, o Messias. O estavam perseguindo e era um momento difícil, de dificuldade. Não digam para ninguém que eu sou o Cristo, o Messias, o Cristo. E também lhes falou da visão que tiveram no Monte da Transfiguração. Não digam para ninguém sobre a visão, até que ressuscite dos mortos. Ou seja, que nem tudo pode se falar para o público. Ou os crentes, nem tudo eles podem dizer para as outras ou demais pessoas. Ou seja, que se você tem a revelação, é melhor ficar calado e guarde ela no seu coração. Não é para estar falando disso para o público. Mantenha isso no seu coração. Porque, olha, diz o irmão William, porque vão estar criticando ou perseguindo a obra de Deus. E chegará o momento em que já algo vai produzir esse aperto, essa perseguição, mas tem-se que deixar que Deus faça isso através do instrumento. Não seja você uma parte, ou não seja parte para provocar um aperto antes do tempo, quando isso não cabe a você, senão que
todo lo que Dios le va Guarde tudo revelando aquilo que Deus em vai su lhe coração. revelando no seu coração. Y miren lo que él dice. E olha o que ele Hay diz. cosas que son Tem para coisas los que são creyentes para nada os más. crentes, só para os crentes, para mais ninguém, Maria ou nada é o mais. exemplo. Maria é o E Maria exemplo representa disso, a e igreja. Maria representa a igreja. Ela guardava ¿Dónde? tudo. Onde? Acá en el corazón. Aqui no coração. Por lo tanto, Portanto, hay cosas que son tem coisas que são exclusivamente exclusivamente para os crentes. Ahora miren en el mensaje. Agora, olhem na Por que mensagem, tuvieron que ser por que pastores? tiveram que ser pastores. Nos dice Nos fala en la página na página 9 abajo, 9 9 y 10 dice, e 10 lá embaixo diz: podemos pararnos aquí podemos ficar aqui y hablar acerca de e Juan. falar a respeito de Podemos João. pararnos aquí y hablar Podemos de Elías. ficar aqui Nadie e sabe falar de de onde Elias. vino Ninguém Elias. sabe de onde Elias Solamente veio. los que saben Só aqueles que Lo que sabem, sabem o que foi sabem que ele foi que apareceu ele apareceu en la escena. no cenário, em Los cena. profetas allá, a Os través de las profetas edades, lá, ellos através eram das nadie, eras, eles não pero eram Deus ninguém, escolheu mas isso Deus para- pegou y isso, ou pasó pegou por eles e alto passou las éticas de la iglesia em branco y as las éticas da enseñanzas igreja e os ensinamentos da igreja, para hacer, para fazer, mostrar mostrar que Él es Dios. que Ele é Deus. Él coge algo Ele que pega es nada para hacer algo con que él. não é nada ou coisa alguma para fazer algo com ele ou com isso. Él muestra su sabiduría Ele y mostra a su sua deidad sabedoria e a sua al hacer deidade, divindade Que ao ele fazer coge isso. da nada. Que ele pega Quando o que é nada primeiramente quando ele hizo primeiramente homem. fez Ele um homem. simplesmente Ele simplesmente cogiu uma bola pegou de barro e uma bola de compuso barro homem e fez um de homem ella. dela. E escreveu Formou o a homem criação dela. del corpo E de escreve Adão. a criação do corpo de Adão. Adonde era nada más que Onde barro. era nada mais Pero do que compuso barro, um mas formou um homem. E agora Deus coge E agora los Deus nada para pega hacer los aquilo que não algo. é nada para fazer mientras algo seguimos disso. pensando Enquanto continuamos que somos pensando algo, que somos algo, então alguma não coisa, podemos ser usados então não em la podemos mano ser de Deus. usados na mão de Temos que Deus. olvidarnos Temos que de esquecer todo lo que de hemos tudo conocido o que ou conhecemos ou aprendido. Como era el gran San Como Pablo. era o grande São Paulo. Ele escreveu: Deus usa os Como era o ninguém. grande São Paulo. Como era Ele dijo que o ele grande tuvo São que Paulo. Ele olvidar-se de disse que todo teve lo que que esquecer había de aprendido, tudo que ele tinha para que assim aprendido, pudiera para que conocer ele assim pudesse Cristo. conhecer a Cristo. ¿Cuál Qual ou como? es eso? Como é isso? Hoy también. Hoje também. Tal qual como é isso hoje também. Todas las instrucciones, Todas as instruções, todas sus enseñanzas y todos os demás seus ensinamentos e as outras obraban coisas para lo peor en ellos. operavam para o pior Finalmente neles. le Finalmente negaram ele. La misma A instrucción mesma que ellos instrução habían que eles tenido para él, tiveram para ele, ou tiveram, para creerle a él, para crer se nele, tornó y se hizo más se crítico tornou o enemigo contrário e y se lo fez e se crucificaron. tornou o mais crítico inimigo e Sabia o usted crucificaram. que a Você história se sabia que a repite de história vez em se quando? repete de vez em Es quando? un hecho notable. Isso é uma coisa Pode notável, acontecer de notória. novo Pode a nosso acontecer novamente isso Oh, do nosso lado. Usted dice, Ó, você "Si yo diz, hubiese se eu vivido tivesse entonces, vivido o sea, naquele en ese tempo, tiempo". ou seja, naquele tempo Bueno, ou nesse tempo, bom, Ahora, si usted quiere agora saber se você quer que saber usted hubiese o que hecho você teria allá, feito lá, mire su presente olhe estado o seu ahora. presente estado agora, como você está Y usted agora. puede ver E você qué pode es lo ver que usted o que é que hubiese você hecho teria allá feito entonces, lá naquele porque tempo, porque ciertamente certamente revelado, é revelado ou se entrenados revela, para creer su palabra. treinados para E crer então, na sua palavra. quando E sua então, palavra quando a foi sua palavra vindicada foi vindicada ante sus propios ojos, diante de seus próprios eram olhos, ou treinados seja, eram para treinados creer su palabra, para estaban crer na bien sua palavra, educados, estavam bem educados, tenían ya, já vinham, vamos a decir, estaban vamos listos falar assim, para estavam recibir prontos para el receber cumplimiento de esa o palabra. cumprimento dessa palavra. E então, Quando a sua palavra foi vindicada diante dos seus próprios olhos, eles negaram a palavra que foi feita vindicação, vindicada, quando Deus provou o que ele faria e disse o que ele faria e provou o que ele faria. Então voltaram para trás e chamaram a este homem de um espírito mau. Quando ele disse que na visão da carta se estava pregando e que era o lugar onde a igreja noivos escolhidos estariam recebendo a fé de rápido, que os trovões estariam produzindo, emitindo suas vozes, quando Deus então vem e cumpre isso, dizem não, isso é um espírito mau, isso não é assim.
Não é desse jeito. Había que hacer lo que Tinha que fazer o hizo que Pablo. Paulo fez. Él dice que dejó Ele diz que ele deixou todo conocimiento todo o y todo lo conhecimento aprendido. e tudo que ele Dice que lo aprendeu. echó a un lado. Diz que ele jogou isso, colocou de lado, jogou isso fora. Un espíritu malo Um espírito que los mau maldijo a todos que ellos. amaldiçoou todos Piense en eles. lo que había Pense acontecido. no que tinha Piense en acontecido. lo que los estimuló a Pense no ellos. que os estimulou. Sus entrenamientos Os seus causaron treinamentos que ellos provocaram no que eles reconocieran não a la palabra reconhecessem hecha a carne palavra para su feita carne vida. para o El seu mismo dia. entrenamiento O que mesmo tenían treinamento las que eles escuelas tiveram con nas los mejores escolas de los com os maestros. melhores mestres ou E você professores. E você "Bueno, diz, bom, Nosotros no haríamos nós eso não hoy". faríamos isso hoje. Sus maestros fueron más Esses seus supremos mestres foram que mais los nuestros supremos do que os nossos superior hoje, a nuestros maestros, superiores mejor aos dicho. nossos mestres, E melhor eles falando. E eles falharam nisso. Ellos no tenían Eles não tinham, não tiveram 996 diferentes diferentes organizações como nós temos hoje. Eles tinham por volta de três comparados com tudo o que tem hoje, esses três comparados com tudo que hoje. Seguindo as três, nenhuma das três o reconheceu. E isso nos mostra que aquilo que o homem faz é bobagem, é tolice para Deus, vê? Agora eles falharam em reconhecer. Agora, e eles fariam a mesma coisa novamente. E desenhe uma estrela de Davi. Homem, a intenção é boa, sempre é boa a intenção. E o homem nunca muda a sua postura, o seu jeito, ele nunca muda as suas formas, muito a sua forma. Estou falando do homem do mundo. O homem sempre louva a Deus, homem religioso, por aquilo que ele fez, e sempre apontando para as pessoas o que ele vai fazer, e então ignorando aquilo que ele está fazendo, vê? Esse é o homem. Ele é feito dessa forma, desse jeito, ele sempre foi assim. E vocês veem na história da Bíblia nesta noite, vocês sabem que isto é de acordo conforme a palavra, correto? Eles sempre louvam a Deus pelo que ele fez, dizendo o que ele fará e ignorando aquilo que ele está fazendo. Isso é apenas um costume do homem. A razão pela qual eles fizeram isso, os mestres, os professores, na minha opinião, é: agora, eles tinham interpretado a palavra porque eles criam no Messias que vinha ou que viria. Todo Israel cria nisso. E até hoje em dia eles creem nisso, mas a razão pela qual eles não o reconheceram ele, a mensagem não estava de acordo com as suas crenças eclesiásticas. Eles, as suas interpretações que eles tinham da palavra, o Messias nunca se manifestou, ele mesmo, da forma em que eles interpretaram que ele faria assim, ou que ele faria isso, o Messias. Suas interpretações. Então, eles não reconheceram porque não se adequou, não se ajustou às suas interpretações. Como eu falei antes e digo novamente, Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Ele é o seu próprio intérprete. A interpretação da palavra é o cumprimento dessa palavra, dessa profecia. E vamos parar aqui neste tema, novas de grande gozo para a primeira e segunda vinda de Cristo. Foi para mim um privilégio poder trazer-lhes esta parte sob este tema, novas de grande gozo para a primeira e segunda vinda de Cristo, e o qual Deus nos levou por diversos lugares, assim, em uma pequena viagem, onde vimos até algo do nome aqui. E isso, à medida que nós vamos chegando a essa etapa, onde tudo será conhecido e seria claro por revelação, esclarecido por revelação, e seria algo tão contundente, tão preciso, que não haverá lugar para dúvida. Ficamos de pé e deixamos assim, imediatamente conosco, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. Soto Santiago.